terreiro. Boa noite, assombrados. Venho compartilhar um relato que ocorreu dentro de um terreiro de Umbanda. Esse relato ocorreu em uma noite de sexta-feira na cidade tal. Eu estava nos trabalhos da noite, auxiliando nos passes e magnetização dos consulentes. A noite foi tensa, pois muitas pessoas chegavam com energias pesadas. Uma senhora que estava sentada aguardando ser chamada para conversar com as entidades, com os pretos velhos e caboclos, ela parecia agoniada, nervosa. Era possível sentir o suor das mãos da mulher de onde eu estava. Tamanha era sua inquietação. Os trabalhos iniciaram às 8 da noite e se estendiam até às 10 da noite, geralmente. Após mais ou menos 70 pessoas já terem sido atendidas, aquela senhora foi ficando por último, quando, por sua vez, foi chamada. Havia apenas o pessoal da corrente que trabalhava ali no terreiro e mais umas 10 pessoas sentadas na área de espera. A senhora sentou-se à frente do médium, em um banquinho branco, onde a entidade que se encontrava lá, incorporada, era Pai Tomé, um preto velho. E a senhora disse: "Bença, pai." E Pai Tomé respondeu: "Deus te abençoe, Zifia. Como posso te ajudar?" A conversa se desenrolou por uns 20 minutos e o preto velho pediu para todos da corrente que ficassem à volta da mulher, elevassem o pensamento em algo bom e assim, entre pensamentos tranquilos, começamos a rezar. De repente, a mulher baixou os ombros de forma que algo estivesse sobre ela, algo pesado. O preto velho perguntou: "E o que tu quer com a filha?" E a mulher disse, com uma voz gutural, grossa, ela respondeu: "Com ela, nada, mas o filho dela ainda me deve." Sabe quando dá aquele rupio lá no hemisfério sul e vai pro norte? E o preto velho disse: "E por que está incomodando ela?" Aí a mulher respondeu: "Ela está me atrapalhando. Essa desgraçada tem uma fé que me incomoda. O filho mais novo dela eu já levei e o outro me deve, mas eu vou levá-lo também. Muitos dos que estão aqui à minha volta estão pensando na hora de ir embora. Muitos nem acreditam em nós", referindo-se a nós que estávamos rezando. "Cuidado com os seus pensamentos, pois eu os consigo ouvir. Consigo sentir o cheiro podre do medo que vem de vocês." E ela falou que medo? Eu já fedendo faz tempo, então. Nisso, o médium começou a recitar alguns cantos e movimentando um bastão branco que seria como uma bengala, fincando a ponta no chão, ele falou: "Você vai embora comigo agora." E a mulher respondeu, na verdade, o espírito que estava nela falou: "Não, essa desgraçada ainda vai sofrer por ficar me atrapalhando." E com uma expressão de dor, ela começou a ranger os dentes e falava: "Solte as minhas asas, seu desgraçado." O preto velho colocou a mão sobre a testa da mulher e com um sopro, a mulher meio que perdeu os sentidos e veio para trás. O pessoal que estava atrás dela segurou ela e eu petrificado olhando. É um moço que nos conta. Tá. É um moço. Eu petrificado olhando. A mulher frequentou o terreiro por um bom tempo, ocorrendo a situação por mais 3 vezes ali, até que a situação se normalizou. Saravá, assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, cada coisa que deve acontecer, não é? Não é? É interessante as coisas que acontecem lá. Olha só, mas agora eu fiquei curiosa, o que será que o filho dela devia? O que será que ele fez? Tava devendo e ainda, olha só, eu acho que poderia ter acontecido algo pior, poderia ter levado o filho dela se ela não tivesse nesse meio aí com oração e com a fé dela, conseguiu segurar, ficou nela, ela foi lá pedir uma ajuda e acho que conseguiu se livrar, mas se não é a mãe fazendo suas orações com a sua fé ali, o que será que tinha acontecido com ele?
né? Deixa eu só ver aqui. Ah, não, esse daqui eu já contei. Vamos lá. Tem mais relato aqui pra gente contar. Intensos olhos azuis. Onde fui parar? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Pode ficar tranquila que esse relato não contém nomes. É um relato curto que aconteceu hoje, dia 9 de fevereiro de 2023. O relato começa com um sonho muito estranho, mas muito vívido. Parece que não era um sonho, que eu realmente estava ali. No sonho, eu estava no elevador do hospital que eu sempre ia quando era criança e adolescente. Atualmente eu tenho 22 anos. Eu lembro que no sonho a estrutura do hospital continuava igual, mas a energia do local era diferente. Não tinha quase ninguém lá. Quando eu fui passando pelo corredor do hospital, eu já comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Primeiro, eu encontrei uma mãe com uma criança que aparentava ser especial. Ambos tinham os olhos muito azuis e a pele muito branca. Logo depois, eu encontrei uma moça que aparentava ser a enfermeira do local, também com os olhos azuis e a pele muito branca. Eles me olhavam de forma estranha e, quando eu perguntei onde eu estava, a enfermeira disse que eu não deveria estar ali. Ana do céu, eu entrei num desespero, sabe? Saí correndo para tentar achar o elevador. Eles começaram a correr atrás de mim e eu finalmente achei o elevador. E quando entrei, eu vi um homem que parecia comigo. Ele tinha a mesma cor de pele, olhos castanhos e cabelo cacheado. Aí eu senti um alívio e comecei a falar com ele sobre o que tinha acontecido. Ele relatou a mesma coisa e nós tentamos achar a saída juntos. Nesse hospital só tem 3 andares, mas no sonho ele tinha 9 andares. A gente apertou o primeiro andar e quando saímos, novamente vários adolescentes com o olho super azul e a pele super branca. Eles nos olharam e correram atrás da gente e novamente corremos até o elevador e quase não conseguimos fechá-lo. Eu agarrei o braço do cidadão e fiquei morrendo de medo. Passaram-se alguns minutos e o meu despertador tocou. Ana, o que será que foi isso? Realidade paralela? Bom, obrigada por ler o meu relato. Em breve mandarei outros. Fiquem com Deus. Curioso isso, porque eu já tive um sonho onde eu tava, só que era um lugar aberto, né? Não lembro mais detalhes do sonho, mas eu olhava para uma pessoa e a pessoa tinha olho azul. Aí eu olhava para outro, tinha olho azul. Aí eu tava andando no lugar, olhava para outra pessoa, olho azul. Eu falava, gente, todo mundo tem olho azul? Aí eu já tava no sonho pensando, quer ver? Eu vou olhar para aquela pessoa, ela vai virar, olhar para mim, ela vai ter olho azul. Não dava outra. Eu chegava lá, a pessoa virava, olhava para mim, olho azul. Todos viravam, olhavam para mim, todos tinham olhos azuis. E aí depois eu acordei, eu fiquei pensando, será que é algum aviso para eu ficar atenta com alguém de olho azul? Sei lá. Porque todos, no sonho eu ficava, gente, o que é isso? Todo mundo tem olho azul onde eu tava. Mas não teve perseguição, nada assim, nada ameaçador. Eu só realmente, todos viravam olhar pra mim assim e todos de olhos azuis. Era só isso. Alguém mais já teve alguma experiência desse tipo? Será que tem algum lugar onde todo mundo tem olho azul e a gente foi pra lá? Não sei. Aí tem os significados dos sonhos, sei lá, gente. Mas se alguém já passou por algo assim, conta aí pra gente, que eu também quero saber. Vamos para o último relato desta coletânea, que se chama A Encruzilhada. E é uma moça também que nos conta. O que eu vou descrever neste relato aconteceu comigo há mais ou menos um mês atrás. Bom, eu trabalho numa empresa aqui em Florianópolis e saio todo dia às 9 da manhã e volto às 7 da noite. Como eu moro um pouco longe dos pontos de ônibus, eu tenho que fazer uma boa caminhada a pé. No caminho que eu pego para chegar ao ponto, tem uma encruzilhada, bem pouco movimentada, na verdade, quase deserta, tá? E é meio que assustadora, pois há mato alto por todos os lados. Quase todos os dias que eu passo por lá, me parece que sempre tem um despacho diferente. Às vezes há até sapatinhos de bebê com doces dentro,
Outras vezes há garrafas de bebidas com líquidos duvidosos. Teve uma vez que havia uma boneca horrível, com vários furos no corpo e o que parecia manchas de sangue. Eu lembro que depois que passei por ela, eu fiquei com aquela impressão de estar sendo vigiada o resto do dia. Mais ou menos como aconteceu com a outra moça do relato da boneca também na encruzilhada. Bom, mas voltando ao assunto principal, há mais ou menos um mês, eu estava fazendo o meu trajeto de ida ao trabalho, estava passando pela encruzilhada, quase saindo dela já, na verdade, foi quando ouvi um choro de bebê. Era um choro baixinho e vinha de trás de mim, vinha de dentro do mato, bem na curva da encruzilhada. Sem pensar duas vezes, eu voltei e fui procurando o choro quase que abafado e vi que realmente vinha de dentro do mato. Eu entrei e andei um pouco quando vi logo à minha frente um saco de lixo preto. Quanto mais eu me aproximava, mais o choro de dentro do saco aumentava. Quando eu estava quase abrindo o saco, eu vi alguma coisa se movendo muito rápido pelo mato. Corria numa velocidade absurda, o que me fez ignorar o choro e ficar pensando o que seria aquela coisa. Eu fiquei fora de mim por alguns segundos e quando me dei conta, o choro tinha parado. Mas eu já estava ali, né? Então abri o saco. O que vi ali dentro me fez entrar em choque. Eu fiquei paralisada e não conseguia me mover. Eu entrei numa espécie de transe. Dentro do saco havia vários ossos. Havia ossos das pernas, dos pés, das mãos e claramente uma espinha, uma coluna vertebral. E outros pequenos ossinhos que eu não consegui distinguir de que parte do corpo eram. Ao redor dos ossos havia pequenas velas pretas, brancas e vermelhas. Havia também um pequeno ursinho de pelúcia, com uma expressão triste. Já apavorada com aquilo tudo, eu resolvi sair dali o mais rápido possível e fui para o trabalho. Naquele dia, eu nem trabalhei direito. Eu fiquei com aquela imagem horrível na minha cabeça. No final do dia, eu estava voltando para casa, estava perto daquela encruzilhada e já era noite. Então, estava já quase fazendo a volta quando bateu um vento forte e as luzes da rua começaram a piscar. Piscaram tanto até que apagaram. Então, eu estava numa encruzilhada, à noite, sem luz na rua, só com a luz da noite, iluminando, entre aspas, o caminho à minha frente. Eu estava exatamente na boca da encruzilhada, quando dei um passo e senti um peso nos ombros, um peso muito forte que quase me fez cair no chão. Isso durou cerca de uns 10 segundos e foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Depois que isso passou, eu já estava toda arrepiada e tremendo, quando ouvi uma risada grotesca vindo de trás de mim. Eu não queria olhar, pois já estava bastante assustada, mas por impulso, olhei. Quando olhei, não havia exatamente nada. Estava ainda ali na curva da rua quando voltei a caminhar. Eu queria correr, mas as minhas pernas não atendiam mais ao meu comando. Então, mais à minha frente, o que parecia ser uma silhueta feminina estava de costas para mim. Eu juro que eu não tinha visto ali antes e ela parecia estar chorando. Naquele momento eu já sabia que era uma aparição, mas ela estava no meu caminho e eu tinha que passar por ali, então eu comecei a rezar. Rezei muito e fui tentando passar o mais longe possível daquela coisa. Então comecei a rezar o Exorcismo de São Bento, que é uma pequena oração que a minha mãe havia me ensinado quando eu era menor. Enquanto eu passava por ali, fui orando isso. Quando comecei a orar, parece que aquela coisa leu meus pensamentos e então o choro dela, se transformou em risada. A mesma risada grotesca que eu havia escutado anteriormente. Então ela virou para mim e eu pude ver que não havia um rosto definido, mas eu pude ver os olhos e eram olhos vermelhos brilhantes que pareciam queimar.
Então aquilo me disse: o seu Deus não vai te salvar. O seu Deus não está mais em casa. E então eu já estava paralisada, eu não conseguia mover um músculo do corpo. Resolvi fechar os olhos e ficar ali. Então, uns 3 minutos depois, eu os abri e não havia mais nada. As luzes que iluminavam a rua estavam acesas, não havia mais vento algum e não havia mais nada na minha frente. Eu continuei o meu trajeto como se nada tivesse acontecido, mas ainda apavorada. E quando cheguei em casa, minha mãe perguntou onde eu estava e por que havia demorado tanto. Quando olhei a hora, eram exatamente 10h47 da noite. Até hoje não entendo o que houve aquele dia. Como que eu demorei 3 horas num trajeto de 10 minutos e não entendo o que aquilo tudo quis dizer para mim? Só sei que nunca mais peguei aquele caminho de novo. Gente, peraí, houve um lapso. Será que foi alguma coisa de outra dimensão? As luzes apagarem, o vento, essas coisas, você meio que acabou entrando num outro mundo, no mundo espiritual, astral, ou sei lá, algum outro aí. Nesse momento, né, por conta desse lapso de tempo. E o que ela disse? O seu Deus não vai te salvar, o seu Deus não está mais em casa. Será que ela quis dizer a respeito de dentro de você? Talvez por algum motivo, sabe? Aqueles momentos onde a fé fraqueja, porque eles dizem que a casa, a morada, né? Não a morada, mas como se a igreja somos nós, está dentro de nós, sabe? Então, talvez ela se referiu como se Deus não estivesse dentro de você. A fé estava pequena, talvez, naquele período de tempo, então não ia adiantar. Mas esses seres, se são seres baixos, essas coisas, eles tentam atacar, mentir, te enfraquecer, fazer essas coisas, né? Jogar algumas coisas no ar para te abalar. Mas não sei se foi isso ou não, mas credo, gente. Eu, hein? Ai, esse bebê, esses ossos, né? Esse choro, esses ossos. O que estavam fazendo ali, gente? Ai, que horror. Tinha que... Primeiro, depois de achar os ossos, eu ligaria pra polícia já, porque, né? Tem osso humano que não tá enterrado, então tem alguma coisa de errado, não pode estar ali. Já ia chamar a polícia. E depois também fazer uma oração, sei lá, pela alma de alguém que precisasse, necessitasse por ali. Credo, gente, coisas acontecem em encruzilhadas. Coisas macabras. E se alguém souber, explica aqui pra gente o porquê essas coisas acontecem em encruzilhadas. Já ouvi dizer também que fantasma não passa cerca, porque a cerca forma, né? Tipo uma cruz no caminho, uma coisa assim, ela cruza o caminho, então os fantasmas não passam por essa cruz aí que se forma. Porém, encruzilhada também é uma cruz e tá cheio de coisa, aparição por ali. Por que os despachos são colocados em encruzilhadas, essas coisas assim? Se alguém souber mais, por favor, deixe explicado nos comentários. Sempre com muito respeito, ok? E se você já passou, já teve alguma experiência aí em alguma encruzilhada, manda sua história. Gente, isso aqui não é meio pesado? Não sei. Vamos ver esse daqui. Esse daqui é curto, é médio, medinho. Minha tia-avó Maledite tentou acabar com meu avô, se é que me entende. Oi, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Primeiro quero deixar um beijo para você, para o Matheus e para os rampirinhos. Muito obrigada. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, porque eu acho um charme. Os nomes já estão trocados, então não se preocupe. Isso aconteceu na década de 90. Essa tia minha, que vou chamar aqui de tia Zezé, estava cansada de ficar na roça cuidando dos pais dela e acabou vindo morar com os meus avós. Nessa época, minha mãe e minha tia já estavam com seus 16, 17 anos.
Tudo estava lindo e maravilhoso. Meu avô tratava ela como rainha em casa, afinal, ela era a irmã mais velha dele e havia cuidado de todos os 10 irmãos como se fossem seus. Como se fossem seus filhos, acho, né? Enfim, todos se adaptaram tranquilamente com a nova moradora da casa. Ela ia com a minha avó no mercado, fez o bolo de 16 anos da minha tia. Falam bem desse bolo até hoje, acredita? Até que um dia meu avô ficou doente. Começou com uma tosse chata que não passava de jeito nenhum. Depois veio a febre e ele ficou até acamado. Você sabe como que homem velho e da roça é, né, Ana? Só vai no médico quando não aguenta mais. Depois de muita insistência, minha avó levou ele no médico. Ele fez chapa do pulmão, tomou injeção, mudou de médico, mais injeção, mais exames e nada, não descobriam nada. Os médicos não sabiam dizer o que o meu avô tinha e nenhum medicamento que ele tomava resolvia. A cada dia ele ficava mais fraco, tossindo mais e mais. Estavam com medo de ser tuberculose, mas nada acusava nos exames. Até que um belo dia, minha avó, que sempre foi uma maníaca por limpeza, tocou meu avô da cama e foi faxinar o quarto. Ela varria e passava pano todos os dias no quarto inteirinho, arrastava os móveis e tudo, mas sempre com meu avô lá. Nesse dia ela cismou que ia virar o colchão e tirou ele de lá. Aninha, quando minha avó levantou o colchão, tinha uma poça d'água no colchão, somente no lado que o meu avô dormia e bem na área que o peito dele fica. No primeiro momento, ela achou que fosse xixi ou suor, mas o colchão estava sequinho. Peraí, como assim o colchão estava seco? Quando minha avó levantou o colchão, tinha uma poça d'água. No chão. A poça d'água estava no chão, do lado que ele dormia, bem na parte da área do peito dele, mas o colchão estava sequinho, assim como as roupas de cama. Porém, ela não pôs maldade nenhuma na cabeça. Não pôs maldade nenhuma naquele líquido estranho que tinha embaixo da cama. Ela só secou o chão, virou o colchão e foi limpar o resto da casa. Tia Zezé não estava em casa nesse momento. Ela tinha ido no mercado ou na padaria e voltou poucos minutos depois. Minha avó conta que ela chegou tranquila, calma, como sempre foi, colocou tudo na cozinha e quando passou na porta do quarto da minha avó, ela dormia no quarto da frente. A mulher ficou desesperada. Ela cismou que precisava ir embora. Precisava ir embora, apavorada seria a palavra certa. Ela ficou apavorada e disse que precisava ir embora. Aninha, ela tinha ganhado vários presentes de Dia das Mães que meu avô mandou minha mãe e minha tia darem para ela. Ela foi embora horas depois da limpeza da água misteriosa, sem levar nada além das roupas do corpo. Ela voltou para a roça, do nada. No dia seguinte, meu avô era um novo homem. Ele não tinha mais febre, o peito não chiava mais, ele não tossia mais, sequer rouquidão pela tosse ele tinha. Minha avó, que tinha um pai que mexia com São Cipriano, acredita fielmente que foi algum trabalho que a tia Zezé fez. Uns meses depois, minha família foi para a roça visitar a família, né? Ficaram lá tranquilos, calmos e no dia de ir embora, a tia Zezé chegou com um garrafão de pinga para o meu avô. Disse que era um presente. Ele, coitado, ficou todo feliz. Foi eles saírem da cidade que a minha avó ligou para casa, meu avô que atendeu. Ela ficou surpresa, mas logo se recuperou e perguntou: peraí, não entendi agora. Voltaram para casa tranquilos e tudo seguiu normal. Uns 3 ou 4 dias depois... Não, peraí. Ele, coitado, ficou feliz. Foi eles saírem da cidade que a minha avó mandou ele parar num... eu que tô doida aqui, ó.
Disse que era presente, ele, coitado, ficou todo feliz. Foi eles saírem da cidade que a minha avó mandou ele parar num rio que tem no caminho e esvaziar a garrafa. Eles discutiram até chegar no rio, mas parando lá, ele fez o que ela mandou. Jogou a bebida toda e a garrafa fora. Voltaram para casa tranquilos e tudo seguiu normal. Uns 3 ou 4 dias depois, minha tia Zezé ligou para casa. Meu avô que atendeu. Ela ficou surpresa porque ele atendeu. Mas logo se recuperou da surpresa e perguntou: "E aí, mano, tô vendo que você não bebeu minha pinga, né?" Como que ela sabia disso? Enfim, o relato foi esse, Ana, é curtinho, não é sobrenatural, é sim, se envolveu um trabalho aí, é sim. Mas espero que gostem. E me conta, Ana, você acha que ela fez trabalho mesmo? Ou será que somos muito paranoicos? Tenho outros relatos para contar, dessa vez sobre fantasmas de escravos e capatazes no interiorzão da minha amada Minas Gerais. Um beijo para todos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, a gente fica sem querer acreditar. Por que ela faria isso? Era irmão dela. Todo mundo aceitou na casa, cuidou bem, tratou bem, dava presentes. Tipo, ela era uma pessoa querida ali por todos, o irmão acolheu e tudo, e de repente ela quer matar o irmão? Fazendo trabalho? Pra deixar ele doente? Por quê, gente? Mas foi muito estranho. Não tem como provar. Porém, muito estranho, estranho a água embaixo da cama, bem na altura do peito, que ele tava ali com alguma coisa no pulmão, mas que ninguém descobria. Aí depois que limpa essa água, a mulher do nada se apavora, diz que tem que ir embora sem dar explicação, sem levar nada além da roupa do corpo, volta a morar lá no sítio onde ela odiava e não sei o quê. E depois dar essa pinga de presente, ligar e falar que tô vendo que você não bebeu minha pinga. Por quê? Como você sabe? Ninguém questionou, ninguém colocou ela contra a parede, nada assim. Muito estranho, muito estranho. Agora, não sei, mas gente, pra quê? Por que ela faria isso? Por quê? O que ela tinha ali contra? Eu, hein? Ou o que ela tava querendo com isso? Ai, credo, gente, essas maledites são perigosas. Deixa eu só tirar aqui esses relatos. Deixa eu dar mais. O que será que era aquele ser? Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Moro no interior da Bahia, numa cidade bem pequena. Esse não é o primeiro relato que envio, apesar do primeiro ainda não ter sido lido até o momento. Espero que leia um dia. Antes de começar a contar o relato, darei uma breve introdução para que possam compreender melhor. Venho de uma família muito humilde. Fui criada pelo meu pai e sua esposa, a qual já tinha uma filha da minha idade, e temos apenas 2 meses de diferença uma da outra. Fomos criadas de forma que bastava apenas um olhar para entendermos que significava que estávamos erradas. Quer dizer, éramos crianças extremamente obedientes, compreensivas. Passei a morar com meu pai e sua esposa quando eu tinha entre 5 e 6 anos. Foi quando nós nos mudamos para uma zona rural, onde as casas eram afastadas umas das outras. Isso foi entre 1999 e 2000. Apesar de ser um lugar rural, gostávamos bastante, pois tínhamos um quintal consideravelmente grande para brincarmos. Bom, durante as férias, acordávamos cedo, fazíamos o nosso devocional, depois ajudávamos a arrumar a casa, fazíamos o nosso desjejum e íamos brincar. Nós duas ficávamos brincando o dia inteiro, só parava assim na hora de almoçar e nem descansava, já voltava para a brincadeira. Quando era por volta das 4 da tarde, mamãe gritava: "Hora do banho!" Então a gente voltava para casa sem reclamar e tomava banho.
Fazíamos o culto do pôr do sol em família para agradecer a Deus pelo dia e pelos livramentos. Bom, Ana, acabei de descrever a vida que levávamos. Como muitos diriam ou dirão, levávamos uma vida de cristãos fervorosos e tementes a Deus. Mas isso não impedia que eu e minha irmã víssemos coisas fora do normal, ou melhor dizendo, não impedia de vermos coisas sobrenaturais. Bom, agora, sem mais delongas, vamos ao relato. Pode ler tranquilamente, pois se houver nomes já estarão todos trocados. Dito tudo isso, então vamos para o sobrenatural de fato. Já em 2000, minha madrasta, que aqui vou chamar de Lúcia, estava grávida, à espera de uma menina. Nesse dia, em exato, estava em casa eu, minha irmã de criação, que aqui vou chamar de Luli, minha prima, Vera, que era bem mais velha que eu, e Luli e Lúcia. Estávamos de férias escolares, por isso Vera estava conosco. Era dia de fazer feira e Lúcia iria deixar Vera tomando conta de mim e de Luli, enquanto meu pai chegava da pescaria, pois pelo horário que o meu pai havia saído, não ia demorar muito a chegar. Vera estava na cozinha lavando os pratos enquanto a sopa estava no fogo, e eu e Luli estávamos brincando no quintal. Bom, para melhor entender, descreverei como era o local onde a gente morava. Pois bem, tem a pista principal, uma BR, não sei das quantas, e na beirada da pista tem um casarão de um senhor bem conhecido do bairro, por sua carreira de candidato, de política. E ele era muito bem de vida. E também uma escola municipal. Entre esse casarão e a escola tem um beco, que dá acesso à nossa casa. Como antigamente os terrenos eram afunilados, quer dizer que ele de frente era largo e aí estreitando na parte do final assim do terreno, ficando em forma quase que triangular. A chegada do nosso terreno... Como antigamente os terrenos eram afunilados, a chegada do nosso terreno era estreita, pois o fundo do terreno ficava em direção à pista, e sendo o melhor acesso para a rua, definimos que ali seria a entrada do terreno. Ah, tá, então eles entravam pela parte estreita, e aí o terreno abria e ficava grande para o fundo. Então, definimos que ali seria a entrada... Perdão, espirrei de novo. Vamos lá. Ali seria a entrada do terreno, onde tinha um portão de madeira. Descendo um pouco mais, tinha um pé de caju, um pé de craveiro, bananeiras e outras plantas. E no centro do terreno ficava a casa. Eu e Luli brincávamos embaixo do pé de caju, no meio da ladeira, é isso, 1 metro de distância do portão. Quando do nada, se materializou ali um ser pequeno, do tamanho de um bebê de uns 6 ou 7 meses, preto, bem preto. Ele era bem preto mesmo, dos dentes alvos e olhos esbugalhados. Aquilo pulava e rodava na nossa frente, e esse ser gargalhava. Eu e a Luli saímos dali correndo, apavoradas e chorando muito, e fomos ao encontro de Vera. E tentávamos contar a situação aos prantos, só que ela não conseguia nos entender e pediu para que nós respirássemos e parássemos de chorar para contar. E assim fizemos. Contamos a ela. Ela nos ouviu e não disse nada. Entrou, tirou a sopa do fogo e nos mandou sentar no batente da porta que dava acesso à cozinha para o quintal, E ela também sentou ali do nosso lado. E ali ficamos em silêncio, até a chegada de Lúcia. Não demorou muito, Lúcia chegou e Vera tratou logo de contar todo o ocorrido. Ela repreendeu e fez uma oração conosco, pedindo a Deus para retirar todo o mal que ali estivesse. Lúcia nunca desacreditava das nossas histórias, digamos assim,
pois ela dizia que o inimigo, vulgo diabo, se manifesta de várias formas para crianças inocentes. Ana, o mais incrível dessa história é que me lembro de detalhes, como se tivesse acontecido ontem. Porém, Lúcia e minha irmã Luli não conseguem se lembrar desse acontecido. Porém, a minha prima Vera consegue se lembrar com riqueza de detalhes também. Será que existe alguma explicação para isso, né? Uns não lembram de nada, outros lembram com detalhes. Por que só eu e Vera nos lembramos e elas não? Mas deixo um spoiler a vocês, assombrados. As manifestações não pararam por aí. Em breve mandarei mais relatos. Essa foi uma das experiências vividas por mim, Ana. Em breve mandarei mais. Beijos para você e para as crianças e para os assombrados. E não posso esquecer, assombrados, não vamos nos esquecer de dar o like, pois a Ana merece. Parabéns, Ana, por ser essa pessoa maravilhosa que é e por ter esse dom maravilhoso de fazer perpetuar as nossas histórias vividas. Beijos de luz a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Será que era alguma entidade? Mas o que estava fazendo ali? Será que queria assustar? Será que foi mandada? Será que... Por qual motivo aquilo estava ali? Né? Mas qualquer criança, acho que realmente... Não só a criança, qualquer um, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Não, ó, apertei e não saiu. Agora saiu. O último relato da noite, então, é este. Hoje eu acredito que foi um anjo nos testando. Oi, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Adoro. Sou um bandista e desde que me conheço por gente, vivo presenciando o oculto e o sobrenatural. Se o relato tiver nomes, estarão trocados. Como eu disse acima, eu sou um bandista, mas nem sempre fui tão ligada à religião e ao espiritual, apesar de sempre, desde criança, presenciar o sobrenatural. Sou de criação católica. Até os meus 13 anos eu frequentava a igreja católica e depois que mudei de cidade, lá com os meus 15 anos, comecei a desacreditar em Deus e em tudo relacionado à religião. E te digo, Ana, foi uma época bem trash da minha vida. Bom, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, estudava à noite, pois trabalhava, e me sobrou o período da noite para estudar. Fazia supletivo na área central da cidade e morava em uma vila ali perto. Então eu ia a pé para estudar e voltava de ônibus. Eu fiz amizade com 3 pessoas muito queridas, que são a Alessandra, que é católica, o João Pones, que é católico, e o Andrei, que é cristão da igreja... que é cristão da igreja do sétimo dia, mais conhecida como Mormons, tá? Eu era a única ateia do grupo. A gente sempre andava junto, mas os 3 pegavam ônibus no terminal central da cidade e eu pegava ônibus ali na frente do colégio mesmo, pois a minha linha era caminho dessa avenida que estudávamos. Um certo dia, me deu uma louca de seguir com eles para o terminal central. Subimos a avenida que cortava a que estudávamos em 2 quadras. Subimos a avenida que cortava a que estudávamos, em 2 quadras já estávamos no calçadão. Ana, vou relatar como é o calçadão para vocês entenderem certinho. Deixa eu só beber água. Subimos a avenida, como disse, e saímos na última rua do calçadão, que se encontra um shopping muito famoso aqui na área central. Então, para irmos ao terminal, precisávamos subir mais 4 ruas do calçadão. E lá fomos nós, conversando bem despreocupados, quando chegamos na última rua, que dava para um coreto que tinha na época. Era só descer mais 2 quadras e estaríamos no terminal.
E avistamos, sentada em um dos bancos, uma senhorinha, de cabelos brancos, bem franzina, com uma blusa branca, aquelas que senhoras usam, uma saia longa e do lado dela um tapete persa enorme. Ela nos cumprimentou com boa noite e perguntou a nós 4 se não tínhamos algumas moedas para ela poder pegar a condução e que tinha ganhado aquele tapete da patroa. Na verdade, achamos a história bem esquisita, porque era quase 11 horas da noite. Bom, como éramos estudantes, mesmo trabalhando, a grana estava curta e usávamos todos cartão de passe escolar. Então respondemos que íamos procurar grana. E cada um catou as moedas que tinha nas bolsas e mochilas e no total demos R$10 a ela. E falamos que dava para ela pagar a condução, que custava R$3,30 na época. E ainda dava para comprar alguma coisa no terminal para comer. Ela agradeceu, nos deu novamente boa noite e seguimos. Era só dar uns passos e virar. Meu amigo, o Andrei, virou a cabeça para trás e voltou com aquele jeitão dele, literalmente com a boca aberta e com o queixo caído, e nos disse: "Galera, olha para trás." E quando viramos, a senhora tinha desaparecido com aquele tapete persa enorme. Ficamos ali parados sem saber o que fazer nem o que falar. Ana, como eu disse acima, o calçadão tem 5 ruas e são ruas grandes, de paralelepípedo, bem compridas. E dos 2 lados só se encontra comércios, lojas e tal. E, é claro, todas fechadas àquela hora. Pois era de noite, 11 horas da noite, e não tinha como aquela senhora sumir tão rápido com ruas tão compridas e nem ter entrado em lugar algum, ainda mais carregando um enorme tapete persa, isso. E nem ter entrado em lugar algum, pois prédios residenciais só se encontravam nas ruas paralelas ao calçadão. Fora que ela estava com um puta tapete, né? Que devia pesar bastante por ser grande. Voltamos a andar para não ficarmos ali, sabe? Pois é perigoso. Claro, depois que passou o susto e fomos até o terminal, discutimos para tentar chegar a uma conclusão do que tinha acontecido. E o meu amigo Andrei chegou à conclusão que aquela senhora era um anjo que veio para testar a bondade, para testar a nossa bondade. E Ana, é claro que eu não concordei, pois eu era ateia na época. Mas de uma coisa você e os assombrados podem ter certeza, que aquela frase do Andrei não saiu nunca mais da minha cabeça. E hoje, como estudo profundamente o espiritual, tanto o umbandista como o kardecista, com uma profunda certeza posso afirmar que sim, aquela senhorinha era um anjo, testando a nossa bondade e dedicação ao próximo. Esse foi o meu relato, Ana. Sou sua fã do canal, sou membro, me dei a assinatura do canal como um presente de aniversário. Você e o Matheus me acompanham nas minhas tarefas diárias, nesse isolamento social, e me ajuda muito na minha depressão e nas crises de ansiedade. Beijos a você, ao Matheus, aos bebês rampiros e aos pets, e claro, na família a família Assombrado. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Deixem a curtida nos vídeos e se inscrevam no canal. A Ana e o Matheus merecem. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Beijo para você, né, que nos contou o relato. Então, gente, lembra aqueles relatos do que o cara tocou a campainha pedindo se não tinha comida, aí ela foi lá, fez o prato, entregou para ele, o cara sumiu, sabe? Essas coisas assim. Que ela falou, sei lá, era um espírito, um anjo, e aí depois aconteceu uns negócios, tipo, realmente um anjo testando a bondade. Minha avó contava essas histórias para mim, sabe? De anjos que apareciam do nada só para testar. Ela contava histórias, por exemplo, tipo as 3 cabecinhas de ouro. O que mais que... Mãe, lembra? Cadê? A mãe tá aqui? Mãe, você tá aqui? Que a avó contava as histórias assim. Sempre tinha a pessoa tava andando... Era assim. Tinha as histórias seguintes. Era 2 irmãs
E aí as duas saíam pela vida. Uma era boa, a outra era ruim. E aí, no meio do caminho, encontrava um senhor, tipo um mendigo, sei lá. E elas... primeiro saiu uma, depois outra. E aí ela tinha lá a comida dela pronta e o senhor, ou era um cara, agora eu não lembro direito. Aí ele pedia comida para ela e a boazinha dava a comida dela e não sei o que. O senhor agradecia e proferia tipo uma bênção para ela, como ela é uma pessoa boa, então as coisas vão dar certo, blá, blá, blá. E as coisas davam certo. Aí a outra que era ruim, o senhor também aparecia, pedia comida e tal. Então, tem a das 3 cabecinhas de ouro, né? Mas não sei se... Não era só essa. Que aí depois aí a ruim falava, eu não, mal, isso aqui dá pra eu comer? Não vou dar pra ninguém, não. Se vira e acha o teu, sabe? E ela comia tudo. Aí ele falava assim, tipo, você desse jeito, você vai passar por dificuldades. Aí ele, tipo, jogava uma praga, mais ou menos assim. E aí a vida dela também, a continuação da história dela era uma porcaria. E aí depois ela falava que ele era tipo um anjo, era Jesus, eu acho, que tava testando, vamos dizer assim, a bondade, essas coisas assim. Eu lembro dessas histórias que a avó contava. Aí tem das 3 cabecinhas de ouro, né, que as moças saíam para procurar a felicidade, e aí saía do poço 3 cabecinhas de ouro. Eu ficava, gente, como assim? Tinha até cabeça de ouro dentro do poço, mas tem essa história. E aí ela saía e falava, pentei meu cabelo. Aí a boazinha lá lavava o cabelinho, penteou o cabelinho das 3 cabecinhas. Aí elas, tipo, cada uma deu uma bênção para ela, ou por onde você andar, você vai cheirar a flores, você vai encontrar um bom homem, uma coisa assim. E a irmã quis sair também, só que a irmã era ruim. Aí saiu as 3 cabecinhas de ouro, pentei meu cabelo, uma penteoca, deu uma pentada na cabeça de cada uma. Aí ela falou, você vai acontecer isso. Então, aí tinha mais ou menos essa história. Deixa eu... Próximo relato, sexta-feira 13, de lua cheia. É uma moça que nos conta. Esse relato aconteceu na quaresma, numa sexta-feira 13. Gente, sexta-feira 13 de quaresma, hein? E pra variar, tinha que ser na praia, né mesmo? Mas antes de iniciar o relato, gostaria de lembrar aos ouvintes do canal que, independente de religião ou seita, para quem faz magia, branca ou negra, sexta-feira 13 já potencializa a mesma. Com a lua cheia, então... era lua cheia ainda. Com a lua cheia, então, é só alegria, né? Pois sabemos que dificilmente vai ter algum erro. Esse relato é do dia 13 de março de 2020, na Praia Grande. Fomos em 8 pessoas comemorar o aniversário do namorado da minha prima, Camila. Mas como eu, a Camila, o Osvaldo e o Gilberto poderíamos ir mais cedo, fomos antes do resto da galera. Dessa forma, antes deles chegarem, nós ajeitamos o apartamento, deixamos o jantar pronto e fomos dar uma volta na praia, que era 1 quarteirão de onde estávamos. Os meninos levaram suas cervejas e eu e a Camilo narguilé, não sei. Fazendo uma observação aqui, umas semanas antes eu teria dado uns beijinhos no Osvaldo, mas estávamos brigados. Só para que vocês entendam o que acontece a seguir. Por ser sexta-feira 13 e de lua cheia e quaresma, eu decidi fazer uma magia de leve. Algo simples e nada para atingir ninguém, apenas para mim mesma. Eu me isolei dos 3 e lá fui eu, com a minha vela branca e minha vela rosa. Sentei na areia, pedi proteção para mim e minhas velas, enquanto eu fazia ali o meu pedido. Eu não tenho muita sorte no amor, sabe? E sempre acendo uma vela rosa, fazendo uma oração específica. Mas como estava sem a oração ali, eu não sei de cor ainda, eu fiz como o coração mandou. Enfim, seguindo o relato aqui, a Camila e o Gilberto resolveram levar as coisas de volta ao apartamento, pois queriam tomar um sorvete. Mas eu e Osvaldo continuamos na praia, apesar de brigados.
Por eu não estar muito bem aquele dia, eu fiquei conversando com ele. Por algum motivo estranho, eu consegui passar o fim de semana tranquila com ele. Até ficarmos de novo, mas hoje já não suporto nem lembrar dele mais. E agora começa o sobrenatural. Enquanto conversávamos, nós vimos algo parecido com uma charrete passar na nossa frente e a uma certa distância. Estávamos perto do calçadão e a charrete passava bem rente à faixa de água no mar. Quem já foi na Praia Grande sabe que a faixa de areia é bem grande mesmo. Sim. Então não sabíamos ao certo o que era. Só víamos o vulto passando. Depois de um certo tempo, não vimos mais essa charrete passar e por algum motivo decidimos ir até o mar. Foi quando nos deparamos com algo bem estranho. As marcas da charrete e das patas do cavalo não faziam sentido algum. O certo seria a charrete ter a mesma largura constantemente e as patas estarem ao centro, né? As rodas passando aqui, as patas do cavalo aqui. Cadê? Me perdi. Ah, tá. E as rodas ao centro, mas não era bem assim que estavam. As linhas seriam. Ela falou que pôs um desenho aqui, mas não tá aparecendo. Acho que é aqui pra mim o desenho. As linhas seriam a marca da charrete, as bolinhas, as patas do cavalo. Deixa eu... Ah, tá. Tem aqui o desenho, sim. Tá, as linhas, só que fazia isso, ó. Vinha aqui, aí tinha a pata do cavalo no meio, aí as linhas se cruzavam e as bolinhas, as patas ficavam tipo para fora, aí tinha uma linha só no meio, aí a linha se estreitava, tinha duas patas, aí a linha cruzava, aí a linha abria. Que louco! O certo seria como a parte que eu risquei de rosa, né? Que a linha aqui, as patinhas do cavalo constante, né? E as patas estarem ao... Cadê? Peraí. O certo seria como a parte que eu risquei de rosa, mas em poucas partes ela seguia esse padrão. Depois a charrete fazia esses desenhos na areia, assim, cruzava, sabe? E as patas do cavalo, umas tinham marcas de ferraduras, outras não, umas eram maiores, outras menores. A maioria estava longe da marca da charrete. Olha, não tinha coerência nenhuma. Como a charrete fazia, aparentemente, o mesmo percurso, não entendemos por que aquelas marcas eram incoerentes. Não vimos nenhum desvio que pudesse mostrar que aquela charrete e cavalo tinham saído da areia para o calçadão. As marcas terminavam em um determinado ponto, tanto para o lado direito quanto para o esquerdo. Sim, nós seguimos a marca até onde ela ia. É lógico que o sobrenatural não ia parar por aí, não é mesmo? Então notamos, ao nosso lado esquerdo, uma mancha laranja no céu. Lembrava um balão, mas ficava mudando a forma, como as chamas de uma vela fazem. Falei para o Osvaldo para a gente andar em direção a essa mancha, porém do nada o céu ficou limpo. Quando o céu limpou, vimos que era a lua. Ela estava laranja e gigante e ia subindo ali no céu, o que eu estranhei, pois já era 8 da noite e a lua normalmente sobe lá pelas 6 da tarde. Ficamos ali sentados na areia admirando a lua, até que decidi ir até o reflexo dela na água, deixando o Osvaldo ali para trás. Estava eu ali na água sentindo a luz da lua e o seu reflexo, quando escuto o Gilberto gritar o meu nome. Estavam ele e Osvaldo em pé, com cara de pânico. Eu corri então na direção deles e foi quando Gilberto disse: Camila, a Camila sentiu algo estranho e me mandou atrás de vocês. Eu vim o mais rápido que pude. Quando chego aqui, vejo os 2 garotos de bike indo atrás do Osvaldo e outro indo atrás de você. Não sei o que aconteceu, mas eu salvei vocês de algo. E realmente não entendemos nada naquele final de semana. O que foi aquela charrete e para onde foi
E para onde ela foi? O que foi aquela lua? O que a Camila e o Gilberto sentiram? Do que eles nos salvaram? Como eu fiquei meiga com o Oswaldo. Só uma coisa certa, só aquele dia foi estranho, pois no sábado e no domingo nada de sobrenatural aconteceu. Tinha cavalo mesmo passando ali junto com a charrete, não eram bicicletas, às vezes, não sei. Não sei. Mas peraí, você foi pro mar e o Oswaldo... Quem de bicicleta? Camila sentiu algo estranho e me mandou atrás de vocês. Vim o mais rápido que pude e quando chego aqui vejo 2 garotos de bike indo atrás do Oswaldo e o outro indo atrás de você. Não sei o que aconteceu, mas salvei vocês de algo. Será que esses meninos de bicicleta iam assaltar eles? É isso? Cada um em um? Iam fazer alguma coisa? Ai, não sei, gente. Mas se ela sentiu, ele veio ali, vai saber. E a lua, 8 horas da noite, a lua grandona assim no céu, laranja. Sei lá, sexta-feira 13, de quaresma, de lua cheia. É forte. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.